E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Estamos aqui, né? Mais uma semana, nossa terceira aula de história, tá? E nós vamos estar continuando hoje e encerrando o assunto sobre a independência dos Estados Unidos. Na realidade, tudo que era para ser falado, basicamente, eu falei na aula passada. Hoje nós vamos ver um conceito aqui que eu achei que ficou vago, e aí eu vou realçar detalhes para vocês agora, e vamos fazer o exercício de hoje, tá bom? Então vamos lá? Bem, construindo a nação. Então, uma nação, para ela existir, ela precisa de algumas coisas. A primeira dela, e uma das mais importantes, é a sua constituição. O que é uma constituição? Uma constituição, ela vem pautada, ela vem, como é que eu vou dizer? Ela vem baseada em tudo o que vai ser necessário para aquela sociedade se desenvolver. Como assim, professora? Tudo necessário para uma sociedade se desenvolver. Ali vai estar dizendo os direitos, os deveres de todos os cidadãos. Tudo que for de acordo com aquela organização. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma Constituição de 1989, foi o ano que ela foi criada, quando o Brasil deixou de ser uma ditadura militar. Então, quando o Brasil passou a ser novamente uma democracia, fizemos uma nova Constituição. E ali vai dizer tudo isso que a gente está vivendo. A Constituição prevê dessa maneira. Entendeu? Então é como se fosse, não. É um livro onde você vai procurar, aqui na Constituição está dizendo isso. Eu tenho direito a isso. E os Estados Unidos fez dessa maneira, fez uma Constituição para ter uma identidade nacional. A Constituição dos Estados Unidos, ela foi pautada no pensamento iluminista. Principalmente no que diz que todo mundo tem os mesmos direitos perante a lei. Só que lembra que eu falei na aula passada que quando eu falo que todos têm direito, todos aí é muito vago. No livro de vocês, na página 57, tá falando sobre isso. Que o todo aí, não é todo, como eu falei no outro vídeo, tá? Mas, eu vou ler aqui, página 57, do livro de vocês. E aí, está assim, construindo a nação, segundo parágrafo. As tensões políticas, segundo parágrafo. A união entre as ex-colônias mostrou-se temporária. Os estados do norte e do sul tinham interesses diferentes e muitas vezes conflitantes, resultando das condições particulares da colonização das duas regiões. A guerra pela independência havia promovido a união das antigas colônias, mas não tinha sido suficiente para criar um sentimento de identidade nacional. Essa questão da identidade nacional, ela vai ser trabalhada, tá? Muito bem trabalhada. Eu ter orgulho da minha nação. E hoje os Estados Unidos é um povo que tem justamente essa característica de orgulho da nação, de se preocupar com a nação. Aí vem o último parágrafo. No entanto, do ponto de vista político, a independência foi revolucionária. Com ela, nasceu a democracia moderna, fundada nos ideais do iluminismo. A experiência estadunidense serviria de exemplo de vitória da soberania popular sobre o jugo metropolitano, especialmente
para os restantes das colônias americanas. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos vai servir de exemplo para todas as colônias americanas, incluindo o Brasil. Todas as colônias americanas, colônias da América, que estão no continente americano, inclusive o Brasil. Agora nós vamos aos exercícios da página 60. Vamos lá, com o livro em mãos. Vamos fazer os exercícios. Está assim. Número 1. A pintura a seguir foi exibida na comemoração do centenário da independência dos Estados Unidos em 1876. Observe-a e responda. Essa figura. Ok? Aí vem. De acordo com a pintura, quem eram os sujeitos da luta pela independência dos Estados Unidos? Olhem a pintura aí no livro de vocês. Ou voltem a imagem, tá? E fala, quem eram os sujeitos da luta pela independência dos Estados Unidos? Parecem ser pessoas ricas, os mais ricos. O que parece? Letra B. De acordo com a imagem, como o artista representou na pintura o espírito, que é o nome da pintura, da luta pela independência. Como é que vocês acham que ele interpretou as pessoas que estavam nessa pintura? Será que eram pessoas que estavam tristes ou não estavam satisfeitas de estar ali? Ou eram pessoas muito empolgadas e queriam estar ali? Aí continua a pergunta. Essa visão corrobora a ideia de nação e identidade nacional? Por quê? Então vamos começar pelas respostas da letra A. Na letra A, pergunta quem eram os sujeitos, ok? Então eram homens brancos e pobres, que estão aí em destaque, ok? Homens brancos e pobres. E na letra B, o espírito que ele quer é um espírito de alegria, como representou a luta pela independência, que as pessoas estavam satisfeitas de estar ali lutando pela independência. E aí essa visão corrobora com a ideia de nação, identidade nacional? Sim, corrobora, porque eles estavam demonstrando essa felicidade. Vou colocar aqui para vocês a resposta. Aí já está, então, a resposta da número 1 da página 60. Deixa eu botar aqui número 1. Ok? 1 da 60. Só copiar. A número 2, ela está, tem um texto, e vocês vão ler, está pedindo para ler o texto, e a seguir explicar o que é o federalismo presidencial e de que forma o poder foi organizado na Constituição dos Estados Unidos, tá? Então vamos ler o texto. A Constituição criou uma república federalista presidencial. O governo de cada colônia, agora Estado, procura se equilibrar com o governo federal. Além disso, os poderes estão dentro da tradição ensinada pelo filósofo Montesquieu, divididos em executivo, legislativo e judiciário. A Suprema Corte dos Estados Unidos iria caber no futuro. Vou ler novamente. A Suprema Corte dos Estados Unidos iria caber, no futuro, o papel de interpretar a Constituição e decidir sobre a constitucionalidade, ou não, das leis estaduais,
e das decisões presidenciais. Então, faça o que está pedindo lá logo no início. Aí, para vocês, a resposta da número 2. A número 3 está pedindo para que nós possamos ler o texto, ok? E depois dizer se é verdadeiro ou falso. Emenda primeira. Emenda número 1. O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião ou proibindo o livre exercício dos cultos, ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de dirigir ao governo petições para a reparação de seus agravos. Emenda 4. O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres contra a busca e apreensão arbitrárias não poderá ser infringido e nenhum mandado será expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade confirmados. Letra A. A Constituição estabelecia direito do Estado de invadir a casa das pessoas suspeitas de praticar crime? O que vocês acham, de acordo com os textos? B. Os direitos previstos na Constituição pareciam ser para todos, mas os cidadãos que de fato usufruíam deles eram os filhos dos ingleses? Verdadeiro ou falso? Letra C. O direito à propriedade, defendido pelos liberais, está presente na quarta emenda, que trata do direito dos cidadãos sobre eles mesmos e seus bens? Letra D. Na Constituição estão estabelecidos o direito à livre escolha da própria religião, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a manifestação pública e ao protesto contra o governo. E aí? Esse é o número 3. A primeira é falsa. Segunda, falsa. Terceira e quarta, verdadeira. Foi? Agora nós vamos para o exercício que está na folhinha que vocês tiveram acesso aqui, ó. Folhinha do dia 20 de abril. Deixa eu ver se dá para ver a data. Não dá, né? Sem foco nenhum nessa vida. Zen. 20 de abril. Bem, eu botei que as 10 primeiras emendas da Constituição, a Declaração dos Direitos, entraram em vigor no dia 15 de dezembro de 1791, limitando os poderes e governo federal dos Estados Unidos e para proteger os direitos de todos os cidadãos residentes e visitantes no território americano. Qual o objetivo principal da Carta Constitucional dos Estados Unidos ter sido elaborada com poucos artigos? O que vocês acham? Por que não tem muita coisa nessa Carta Constitucional? 2. Compare as constituições dos Estados Unidos e do Brasil, apontando as principais diferenças entre ambas. Bom, essa diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, tá?
essa Constituição entre os dois, vocês vão ter que fazer uma pesquisa no que prevê a Constituição brasileira. Então, vocês vão ter que mandar um pouquinho mais de tempo para isso, que não é só no livro. Tá bom? Para vocês responderem. Podem fazer. Bom, aí eu coloquei a resposta da número 1 e da número 2 da folha em anexo, do dia 20 de abril. E eu coloquei só uma diferença entre a Constituição dos Estados Unidos e do Brasil. Vocês podem encontrar mais, tá? Mas essa aí, tem uma que eu vou falar, que também é clara. Essa aí eu coloquei que uma diferença é que os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde quando se tornou independente até hoje. Agora o Brasil já teve 8 constituições. E a outra diferença é que a dos Estados Unidos, ela é bem enxuta, igual tá aqui no primeiro, que nós fizemos lá no livro. É uma Constituição com poucas coisas, bem enxuta, diferente da do Brasil. Que a do Brasil tem o livrinho de 1988 e cada ano que passa, os deputados e senadores vão fazendo emenda a essa nova Constituição. Bom, meus queridos, por hoje é só, tá bom? Fica encerrando o capítulo sobre os Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos. Na próxima aula já será a nossa semana de avaliação. Nós vamos estar explicando direitinho como será essa avaliação. Vai ser um trabalho. Próximo vídeo, que vai ser no dia 27. Eu vou estar explicando tudo com relação ao trabalho. Queridos, não adianta essa semana estar procurando saber como vai funcionar. Não adianta. Só na semana que vem, tá bom? Só se preparem. Vocês vão fazer a avaliação em forma de trabalho em casa. Tô só explicando o que vai ser, mas na semana que vem a gente vai fazer juntinho, bonitinho, tá bom? Nada é para prejudicar vocês, tá bom? Tudo nós estamos pensando e estudando com muito cuidado. Essa situação é nova pra gente, é nova pra vocês. Ninguém nunca passou por uma situação de pandemia como nós estamos passando nesse momento. Ninguém, o que eu tô dizendo, na nossa geração, tá? Porque quando a gente estudar lá ano que vem história, a gente vai falar sobre, no 9º ano, sobre uma situação muito parecida com a de hoje, mas não é assunto para hoje. Mas é uma situação nova para todo mundo, nós temos que ter paciência, tá? Na nossa geração nós nunca passamos por algo parecido. Então nós estamos aprendendo, tá bom? Então, paciência, vai ser tudo muito tranquilo para nós professores e para vocês alunos, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.